Bora lá, questão 4. Essa aqui, obviamente, é voltada à questão anterior, falando do movimento harmônico. Ele pergunta pra gente qual é a equação horária para o para x de t, né? E bom, basicamente, perdão. Bom, basicamente, cara, o que a gente tem é o seguinte: x de t a gente sabe como é que ela vai ser escrita, né? X de t, ela é a cosseno de ômega t mais i zero, correto? Essa questão praticamente a gente fez lá na outra prova também, né? Mas, obviamente, eu vou. Eu nem lembro se tem alguma diferença de fato, mas eu vou resolver de novo aqui, tá? Pra deixar bem completinho também essa prova. E tá um calor que só aqui, viu, rapaz? Mas enfim, bom. Primeiramente, vamos voltar lá no gráfico que a gente tem e analisar quanto que seria a nossa amplitude. Percebe aqui pelo gráfico que, obviamente, a nossa amplitude é de 10 centímetros, ok? Amplitude de 10 centímetros. Então a gente já sabe de uma das coisas. Amplitude de 10 centímetros. Caso 0,1 metro, né? Cosseno de ômega t mais φ zero. E vamos voltar lá para a gente ver, por exemplo, no t igual a zero. Se eu botar t igual a zero aqui, vai sobrar só φ zero. Então vamos ver cosseno de φ zero. Cosseno de φ, quando é zero, ela é zero. Só que o cosseno de zero, por exemplo, o cosseno de zero é 1. Então a gente sabe que o ângulo inicial ele não é zero. Perdão, de novo, galera. Não é zero. Ou ele é π sobre 2 ou os múltiplos piésimos dele, né? No caso, piésimo, que eu quero dizer, né? É o K, é o picaésimo, né? Porque é π sobre 2, 3π sobre 2 e assim vai, né? Dando volta. Então, quando é π sobre 2, né? A gente sabe pelo ciclo trigonométrico. Quando é π sobre 2 aqui, quando se a nosso ômega for positivo, né? Se o nosso ômega for positivo, e a gente tem o seguinte, ele ia começar a ter cosseno negativo. Portanto, a amplitude negativa. Obviamente, isso aqui depende plenamente do referencial, né? Mas aconteceria isso. E se fosse aqui, em TSP sobre 2, ele começaria a ficar positivo, que é o que acontece no gráfico. Obviamente, eu poderia falar que pro outro lado seria negativo e colocar pro nosso ômega, que agora era positivo, ficar negativo, para ele andar conforme andaria o gráfico. Enfim, o que eu vou usar aqui é pelo gráfico. Se ele começa a ficar positivo, eu vou considerar um ômega positivo. É o que está certo. Vou considerar um ômega positivo. E eu nem sei se o ômega pode ser negativo, né? Até pela própria definição. Porque ele é uma raiz, né? Raiz de um valor, né? De MK. Valores MKs e bom, não poderia ser negativo. Então, de fato, positivo. Se ela é positiva, o ômega sendo positivo, quando ele começa a andar ele fica positivo, é porque tem que ser π sobre 2. 3π sobre 2, né? Ele fica positivo até chegar no 1, aí ele vai descendo de novo, ok? Então, a gente tem isso aqui. 0,1 cosseno de ômega t de 0. Show de bola? Ok. Meu Deus. Enfim. Por que eu parei de falar? Acontece. Agora a gente só precisa... Por que eu repeti o fiz 0, cara? 3π sobre 2, ok? Que a gente discutiu. Agora falta só pra gente encontrar o ômega, tá certo? E aí, a gente tem um problema, cara, que é meio chatinho. Porque a gente sabe o valor do período, né? O período ele é 2π é 2π por, não, é 2π vezes raiz de m sobre k, ok? M sobre k. Seria até aquela nossa famosa, pensar no período do pêndulo, né? Que é L sobre G, né? A massa seria a constante, L e G seria a constante do sistema, né?
Mas enfim. Tem nada a ver, né? Enfim, mas vamos lá. A gente sabe que o nosso ômega seria isso aqui dividido por isso aqui, né? Ou seja, como vai ficar seria K sobre M, 2π pelo período, seria o nosso ômega. Mas saca só. Beleza, ele fala que é o sistema massa mole, ele dá até no gráfico lá do ladinho a imagem km. Só que eu não sei se seria uma resposta muito honesta. Ele não cita explicitamente esses valores K e M. Mas esses valores K e M a gente pode substituir por isso daqui. E o período a gente sabe, a gente calculou na questão passada. Então eu acredito de fato que isso aqui não deva ser usado, né? E sim isso. Ou seja, o nosso período era de 5 segundos, né? Então vai ficar 5, eu sei se aqui é 0,4 π. Ou 2/5 de π, né? Então eu sei que vai ficar 0,1 cosseno de 2π sobre 5t mais 3π sobre 2, ok? Encontramos então todos os valores que a gente precisava, da amplitude, do ângulo inicial e da frequência. Basicamente é isso. Talvez alguém queira colocar esse K e M na resposta e eu não sei se eles aceitariam. Eu não vejo muito motivo de tu colocar isso. Porque como não é dito explicitamente esses valores, não me é muito interessante falar deles, né? Assim, é só para dar uma ilustração na imagem e tal. Mas como não é dito, eu não usaria. Eu sei que a igualdade deles é para um valor que eu conheço muito bem, né? 2π sobre o período eu conheço, 2π também. Então, eu acredito que seja muito mais legal e interessante tu usar de fato o ângulo. Até porque, pra tu olhar no gráfico é muito mais elegante também, né, cara? Tu colocar no tempo de 5, ele andou 2π em relação a... Ele deu uma volta em relação a um ângulo de 3π sobre 2, né? Enfim, pra mim, essa é a resposta correta, tá? Eu não sei. Assim, se KM fossem dados, não teria o que tu discutir em falar que seria honesto essa resposta. Mas como ele não fala, eu tenho um pé atrás com isso, tá certo? Mas bom, é isso. Uma questão tranquilinha também, isso aqui. Tem que saber analisar bem o gráfico, né? Pra tu botar os valores aí, mas ela é bem tranquila.